A live de hoje vai ser para vocês que querem uma relação saudável. Então, assim, de início, eu já vou dizendo que vocês não vão ganhar nada com isso. Nossa, mas como assim, Rick? Vocês não vão ganhar nada com isso. Vocês vão entender. Vamos começar com o seguinte tema. Vamos começar com a seguinte suposição. Vamos supor que vocês conhecem uma pessoa nova. Vamos supor que vocês, vocês estão num lugar, conheceram uma pessoa, conheceram um rapaz, conheceram uma moça. Como saber que essa relação pode ser uma relação saudável? Vou começar esse tema no início. Vamos fazer uma timeline de relacionamento aqui. As pessoas acabaram de se conhecer. E a gente vai fazendo toda uma timeline. Vai ser divertido dessa maneira. Então, fulano acabou de encontrar fulana. Se conheceram, se olharam, né? Teve atração, teve lá uma afinidade pelo olhar. E aí decidiram conversar. Decidiram começar, né, ficando e tudo mais. E aí, a partir daí, então, começa-se um relacionamento. Como que a gente sabe que esse relacionamento vai se desenvolver para um relacionamento saudável a partir desse início? O que ambos precisam fazer para, a partir daí, essa relação ser saudável? E a resposta está numa frase, está só numa frase, numa única frase. E antes de eu responder essa frase, eu queria que vocês me dissessem rapidamente o que vocês esperam de um relacionamento, o que vocês esperam de uma relação. Agora eu quero que... Já li as perguntas aqui. Agora eu quero que vocês respondam. Sinceramente, tá, pessoal? Disso tudo que vocês falaram, o que vocês dão? Todo mundo fala, eu espero de uma relação amor, eu espero respeito, eu espero cumplicidade, eu espero empatia, eu espero isso, eu espero. Espero tudo isso. Vocês dão isso? E eu quero que vocês respondam de maneira bem sincera, tá, pessoal? Respondam de maneira bem sincera agora e aqui. Estamos fazendo uma grande terapia em grupo. Disso tudo que vocês falaram, que vocês esperam, que vocês querem, o que vocês dão? A Renata já foi bem sincera aqui, falou, eu acho que não. A Marli falou, dou tudo isso, mas com insegurança, ciúme junto no pacote. A Nayara falou, eu achei que dava, mas fui uma grande egoísta. Pessoal, vocês estão entendendo? Estão sacando onde eu estou querendo chegar? Façam amanhã o seguinte dever de casa que eu vou passar para vocês. Façam essa pergunta para pessoas aleatórias. O que vocês esperam de uma relação? Façam essa pergunta para pessoas aleatórias. Não precisa ser pessoas que vocês conheçam ou muita intimidade. Pergunta assim para as pessoas, o que vocês esperam de uma relação? E vocês vão perceber que, anotem a resposta, vocês vão perceber que 90% dos casos, a pessoa vai falar, eu espero que a pessoa faça isso por mim, eu espero que a pessoa me trate assim, eu espero que eu quero isso, eu quero aquilo, que as minhas vontades sejam feitas, que isso, aquilo, eu. 90% do que as pessoas falaram vão ser eu quero, eu espero, eu demando, eu. Sempre vão querer coisas para si. 10%, 90% das pessoas e 90% do que as pessoas falarem vai ser tudo coisas para si. 10% vai ser uma coisa que a pessoa vai dar. Quando uma pessoa pergunta o que você espera de um relacionamento, eu tenho certeza que vocês aí na casa de vocês, apesar de terem escrito respeito, amor,
Vocês pensaram, eu quero amor, eu quero respeito, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero dessa maneira. Em algum momento, coloquem a mão na consciência, por favor. Em algum momento, passou na cabeça de vocês, eu vou dar isso? Eu vou dar aquilo? Ou vocês ficaram pensando, eu quero isso? E é por isso que as relações não dão certo. Esse é o segredo da relação. Bem simples. Já posso terminar a live aqui. O Renan falou, eu acredito que isso tudo se resuma a doar seu tempo a outra pessoa. E a resposta está correta, mas não é só o tempo. Não é tipo doar o tempo. Mas e o tempo para mim? O foco, para você criar uma relação saudável com uma pessoa, o foco não está em receber. O foco está em dar. Eu vou repetir isso. O foco de uma relação saudável, o foco para construir uma relação saudável, não está em eu quero, está em eu dou. Eu sempre falo isso. O arquétipo do casamento é eu te dou, você me dá e assim não falta para ninguém. A maioria das pessoas, elas entram em relacionamentos esperando coisas, receber coisas e não esperando em dar coisas. Mas Henrique, então como que eu vou saber que eu acabei de conhecer a pessoa? Como é que eu vou dar assim? Nem conheço a pessoa e tal, que eu não sei o quê. Pessoal, é assim que vocês vão descobrir se uma relação é digna ou não. Se é uma relação que já desde o início já começa de maneira saudável ou não. Fulano acabou de conhecer fulana. O foco dos dois está em dar sem esperar nada em troca. Como que vocês vão saber se a pessoa que vocês acabaram de conhecer é uma pessoa que vocês vão ter um relacionamento saudável? O segredo tá, dá e não espera nada em troca. Dá, sai dando. Pelo que vocês receberem de volta, sem qualquer expectativa, sem qualquer demanda, sem qualquer me dar, é o referencial para saber se tem possibilidade de convivência. Vocês acabam de conhecer uma pessoa, dá, vai dando. Não é, quando eu digo dar, não é satisfazer a vontade da pessoa, tá? Por favor. Não é ficar satisfazendo a vontade dos outros. Claro, você tem a sua vida individual, a sua vida própria. Mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer quando eu falo dar, né? Sirvam, ajudem, estendam a mão. Não foca em me dar. Foca em dar. Dá, serve. Pelo que a pessoa retribuir, vocês vão saber se existe possibilidade de uma convivência. Vocês vão saber se existe possibilidade de um relacionamento saudável. Uma relação que começa com uma pessoa demandando da outra, tipo, me dá isso, me dá aquilo, eu quero isso, me dá aquilo, é uma relação que está fadada a ser muito complicada. Porque na demanda cresce o conflito. Porque cada um tem a sua própria individualidade. Você vai ficar demandando o tempo todo da pessoa, vai chegar uma hora que a pessoa vai cansar. Ou você vai acabar querendo cada vez mais e a pessoa não vai ter mais para dar. O foco de uma relação saudável, o segredo de uma relação saudável está em dar, em servir. Fiquem atentos, fiquem atentas ao que vier de retribuição. A depender do que vier de retribuição, vocês vão saber se há a possibilidade de uma convivência, de uma relação saudável. Nossa, Henrique, mas como que eu faço isso? Aí tem que dar uma controlada no ego, né? Tem que ter um certo autocontrole. Tem que ter um nível de desapego. Nossa, eu conheci fulana. Fulana é mó gata. Nossa, uau. Beleza, vai lá. Se conheceu, começa a servir. Fulana, em troca, não dá nada. Só dá dor de cabeça. Só dá confusão e fica me demandando coisas. Vocês já percebem aí que, apesar de fulano ser bonita,
Não é que fulano esteja errada. Já vai um relacionamento tá fadado para ser meio complicado. Fulano conheceu fulano é bonito e tal, que não sei o que, vou servir, vou dar. Pô, fulano em troca tá presente, tá junto, sabe? Já é uma referência de que existe a possibilidade de ter uma convivência, de ter uma relação saudável. Conforme essa relação, que já começa saudável a partir daí, se desenvolve, aí vem as coisas mais complexas. Valores. Aí, por exemplo, eu quero casar, fulano não quer casar. São valores diferentes. Eu quero ter filhos, fulano não quer ter filhos. Valores diferentes. Aí entra as outras coisas. Tudo isso que vocês falaram de respeito, amor, cumplicidade, vocês não podem, de maneira nenhuma, pedir para outra pessoa, demandar de uma outra pessoa. Se a pessoa não dá de livre e espontânea vontade para vocês, assim como vocês também estão dando, é uma relação que está fadada a ser muito complicada. Sei lá, vamos supor, vocês estão dormindo, aí você por acaso acorda mais cedo. Pô, vai lá, faz o café da manhã, leva na cama, faz um agrado para a pessoa, serve a pessoa, faz um café da manhã legal, sei lá, vai na rua, compra alguma coisa e tal. Mas não faz isso esperando alguma coisa em troca. Aí eu vou fazer isso porque eu sei que se eu fizer isso ele vai lavar a louça. Ou ele vai fazer o almoço, ou sei lá, a gente vai no cinema assistir aquele filme que eu queria tanto. Não façam esses contratos ocultos. Eu vou fazer isso para você, esperando que você me dê X em troca. E eu não vou te contar, hein? Isso é um contrato oculto, isso é um comércio oculto. Jamais façam isso. Se vocês quiserem fazer o café da manhã, faça com amor e sem esperar nada em troca. E vê se ele vai retribuir esse amor que você está dando livremente. A depender de como que ele vai fazer isso, se ele vai fazer isso, é que vocês vão ter discernimento para saber se há a possibilidade de uma convivência saudável. Aí você faz lá para o seu companheiro, para o seu marido, para a sua esposa, namorado, o café da manhã, e aí ele fica tão feliz com aquilo que no almoço ele te leva para almoçar num lugar super legal que você gosta muito. E você não pediu. Ele simplesmente se sentiu tão amado, ele se sentiu tão atendido, tão acolhido, que ele vai querer fazer isso em troca. Mas Henrique, se ele não fizer, continua dando sem esperar nada em troca. Daqui a um tempo, se não houver reciprocidade livre, não é reciprocidade violenta, tá? E nem reciprocidade oculta. Reciprocidade livre. Vocês vão ter noção, referência, se essa é uma relação com possibilidade de ser saudável ou não. O Rafa falou, sou muito grato por ter dado o meu máximo em toda a relação, mesmo não recebendo a altura. Eu saio com a consciência limpa. Maravilha. É isso. Dá o que você tiver para dar. Às vezes, você tem tanto amor para dar que aquela pessoa não vai nem saber o que fazer com tanto amor. E ela não vai conseguir, a reciprocidade não vai ser livre e saudável. E tudo bem. Não existe ali uma possibilidade de uma convivência saudável. Vida que segue. O que é esse dar? É servir ao próximo. Eu dei o exemplo do café da manhã, mas pode ser, sei lá, a pessoa está precisando de uma ajuda num trabalho. Você ajuda a pessoa no trabalho que ela está precisando. Sei lá, pode ter, literalmente assim, atender as necessidades da pessoa. Qual é a necessidade que a pessoa está passando que você pode ajudar? Como é que você pode facilitar a vida daquela pessoa? Isso são exemplos de dar. Atender as necessidades da pessoa. Facilitar a vida da pessoa. E não esperar nada em troca. Você pode pensar na pessoa e como é que eu posso facilitar a vida dessa pessoa? Como que eu posso tornar a vida dessa pessoa mais fácil, mais leve? O que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? E você vai e faz. Ou seja,
Você dá. É esse dar que eu quero dizer. Como que eu posso transformar a vida dessa pessoa numa vida mais próspera, mais alegre, mais feliz, mais leve, mais em paz? E você simplesmente faz isso, vai dando, vai fazendo. A outra pessoa vai receber e aí vai fazer de volta. O foco das pessoas, o foco de um relacionamento saudável está em dar. Em tornar a vida da outra pessoa mais feliz, em paz, mais leve. E o foco da outra pessoa também é o mesmo. E assim não vai faltar para ninguém. Se o foco da relação está em o que eu vou ganhar com isso, isso já é um traço narcísico, diga-se de passagem, tá? Isso já tem um pouco de traço narcísico aí. O que essa pessoa vai fazer para mim? A maioria das relações começam hoje em dia para satisfação dos seus caprichos pessoais. O que eu vou ganhar com isso? O que essa pessoa vai me dar? Como que a minha vida vai ser melhor eu me relacionando com essa pessoa? Relações que começam assim estão fadadas a serem complicadas. Primeiro de tudo, porque a pessoa vai ficar demandando cada vez mais. Né? É demanda que nem droga. Quanto mais você recebe, mais você vai querer. E olha que coisa mais bonita. Com o doar, servir, o dar também é a mesma coisa. Quanto mais você dar, mais você vai querer dar. E eu imagino um casal onde o foco de um é dar, doar, servir, facilitar a vida da pessoa, transformar a vida daquela pessoa numa vida maravilhosa. E o outro foco da outra pessoa também é o mesmo. Olha que relação maravilhosa que não deve ser essa. Tom, exatamente isso que você falou. Você dá sem esperar nada em troca. A partir do que você receber, é que você vai ter referência para saber se é uma relação saudável ou não. Dá, sem receber nada em troca, sem querer nada em troca. Pelo que a pessoa te dar de volta, por onde começar essa reciprocidade, aí você vai saber se é um relacionamento que tem possibilidade de ser saudável ou não. Se vocês entram numa relação já demandando, eu quero que você seja assim, eu quero que você faça isso, eu quero aquilo, lá. O que acontece? Vai dar 1 ano, 2 anos, vocês vão falar, poxa, mas eu nem sabia que a pessoa era assim. É claro que você não sabia, você não deixou a pessoa livre para ela te mostrar. Eu já vi relações começando assim, né? A pessoa já entra na relação dizendo, porque eu quero isso de você, eu quero isso e isso pra mim, eu quero não sei o que lá. Aí dá 1 ano, a outra pessoa começa a cansar desse jogo, começa a cansar dessa demanda toda, começa a cansar desse controle todo, aí começa a parar de dar aquilo que você fica demandando. Aí depois de 1, 2 anos, às vezes, 5 anos, aí a pessoa fala, nossa, fulano me mostrou quem realmente de fato é. Claro, você não deu nenhuma oportunidade do fulano demonstrar. Você já chegou já metendo o pé na porta, eu quero isso, me dá isso, não sei o quê, tem que ser assim, acessado. Depois tem a frustração, né? Não tem frustração quando você dá sem esperar nada em troca. Isso não quer dizer que, acabe uma relação e você não fique triste. Claro que não, você pode ficar triste, com certeza. Mas com certeza, com a consciência limpa você vai estar. Você pode ficar triste por um tempo, mas vai ser muito mais fácil de você soltar. Por quê? Porque você deu sem esperar nada em troca. Você fez o seu melhor ali. Não teve reciprocidade. E é factual, tá, pessoal? Não é subjetivo, é factual. O que a pessoa está fazendo. Não é subjetivo aqui, tá? É bem objetivo. O que a pessoa está me dando em troca. Sem você esperar nada. O grande desafio é esse: soltar o vício
de controle. Soltar o vício de controle. A Marli falou, mas para dar, a gente tem que estar abastecido de nós mesmos. Não estou falando egoicamente. A gente só pode ser paz na vida dos outros se estivermos em paz. Exato, Marli. Uma pessoa que está focada em dar, ela só vai conseguir dar se ela estiver dando para ela mesma. Por isso que esse é o segredo. Se uma pessoa que dá sem esperar nada em troca, ela só vai conseguir dar se ela também estiver dando para si. Então, de alguma maneira, ela vai começar a trabalhar o dar para si também. Por isso que esse é o segredo. Uma pessoa que demanda dos outros, ela não dá para si. Por isso que ela está demandando. Então, se você começa uma relação com foco em dar, mesmo que você não tenha uma relação agora, mas se o foco da sua relação, a próxima que você tiver, você já for para a relação com esse pensamento, com essa mentalidade, você vai começar a se dar. É por isso que as pessoas demandam, porque elas não se dão. Então, se você foca, na minha próxima relação, beleza, eu vou confiar no Henrique, eu vou dar sem esperar nada em troca, eu vou facilitar a vida da pessoa sem esperar nada em troca, eu vou servir sem esperar nada em troca, tá, isso aqui, vai lá. Você, a partir de hoje, agora, você já vai começar a fazer por você mesma também. Por quê? O segredo de uma relação saudável, a sua relação com você mesma também é uma relação. O segredo de uma relação saudável. A relação com você mesma também é uma relação. A sua relação com você mesma também precisa ser saudável, ou seja, você também precisa se dar, se servir, facilitar a sua vida. Isso vai fazer você ter uma relação mais amigável com você mesma. Você vai começar a preencher-se de si mesma. Você vai começar a se dar momentos de lazer, de prazer, de saúde, de alegria. E aí você vai, quando encontrar uma pessoa, você também vai dar isso. Amorosos, amizades, ou qualquer outra relação. Entendeu, Marli? Por que esse é o segredo? Porque é a dinâmica de comportamento. É a dinâmica de mentalidade. O ser humano hoje tem uma dinâmica de mentalidade muito reptiliana, que é o outro, ele é uma presa. Tipo assim, o outro é comida. O pensamento do cérebro reptiliano, que é o cérebro ancestral, assim, digamos, humano, é uma estrutura cerebral que vê tudo como presa, que vê tudo como comida, que vê tudo como o que aquilo vai me dar. A gente precisa dar esse salto de consciência, a gente precisa ir para as zonas mais neocorticais. O ser humano já evoluiu o cérebro o suficiente para as zonas neocorticais para sair da estrutura reptiliana, que vê tudo como presa, como o que isso vai me dar, para o que eu vou fazer, o que eu vou dar, como que eu posso contribuir. E isso já pode começar hoje, na vida de vocês, na relação com vocês mesmos, com vocês mesmos. Se vocês conseguirem entender essa mentalidade, essa dinâmica da mente que eu estou explicando para vocês, a vida de vocês vai melhorar 1000%. Né? Pode ser que é muito provável, de início, que a maioria de vocês vão se sentir muito desconfortáveis. Nossa, eu tenho certeza que vocês, de início, ao aplicarem isso que eu estou falando, vocês vão se sentir muito desconfortáveis. Porque vocês vão dar e vocês vão ficar assim, coçando, né? Eles vão ficar com a pulga, assim, na cadeira, assim, tipo, e aí, cadê? Me dá. E aí, cadê? Já não deu ainda, mas me dá quando? E eu não sei. Solta. Solta isso. É literalmente para dar sem esperar nada em troca. Ah, mas e se ele só me der daqui a uma semana? Ele só vai dar daqui a uma semana. E se ela só me der daqui a um mês? Vai ser só daqui a um mês. E aí vocês vejam o que é mais confortável para vocês. É claro que vocês podem conversar com a pessoa também. Caso vocês estão se relacionando com a pessoa, vocês têm que ser honestos com ela. No sentido de, olha, eu estou percebendo que essa parte aqui na relação está me deixando desconfortável. Por quê? Então, porque eu estou percebendo que a reciprocidade não está muito legal, sabe? E aí a pessoa pode se tocar. Pô, caraca, é verdade, eu não me toquei. E vocês explicam isso para a pessoa também, do mesmo jeito que eu estou explicando para vocês.
A Paty, já tô me sentindo só de você falar. Eu imagino, vocês vão ficar desconfortáveis de início, porque o ego de vocês viciados em controle vão querer controlar. Vai ser difícil de início vocês praticarem isso. Mas é preciso, pessoal, vocês precisam abandonar esse cérebro reptiliano que vive querendo ver os outros como presa, como facilidade para a própria vida, e ao invés de facilitar a vida dos outros. A Eliane falou, aprendendo a não deixar o peso de fazer dar certo. Faço minha parte. Deu ótimo, se não deu, consciência tranquila. É isso. E vocês podem ter certeza que para toda panela existe uma tampa. Para toda panela existe uma tampa. Só que a maioria das relações hoje em dia estão muito complicadas porque as pessoas estão querendo coisas para si, tudo para si, extremamente individualistas. As pessoas hoje em dia estão num extremo de individualidade. A individualidade, ela é boa? Claro que é boa, todo mundo tem que ter uma vida individual. Mas o extremo disso leva a essas demandas de querer coisas para si. A Josi falou, eu era assim e a pessoa que estava comigo relaxou, só queria receber. Isso pode acontecer, né? Porque, enfim, seres humanos adoram uma zona de conforto, né? E aí, às vezes, só uma conversa já resolve. A pessoa já, opa, calma aí, é verdade, pera, que não sei o quê. Uma conversa amorosa, uma conversa tranquila, entre dois adultos, né? Que eu espero que vocês, pelo menos nesses momentos, sejam adultos, ao invés de dar chilique, de dar ataque de pelanca, chegar para a pessoa e falar, olha, estou percebido que eu estou dando muito, mas eu estou percebendo que a reciprocidade deu uma caída e tal. Às vezes, cara, só isso a pessoa opa, acordei, voltei. Todo mundo está nessa escola planetária para aprender. Então, se a gente pode facilitar a vida dos outros, para que a gente vai, né, piorar? Principalmente relações íntimas, por exemplo, como namoro ou casamento, tem que ser realmente... Eu vejo casais hoje em dia que parece que jogam um time contrário, sabe? Ao invés de jogarem no mesmo time, eles jogam um querendo piorar a vida do outro, sabe? Um ranço um com o outro. Eu falo, gente, que casamento é esse? Que namoro é esse? Que parece que estão lutando um contra o outro, querendo piorar, né? Não facilitar a vida um do outro. Que é isso, gente? Vocês jogam no mesmo time. Se um ganha, o outro ganha. Num casamento, se um perde, os dois perdem. No casamento, não existe mais um perdeu, o outro não perdeu. Casamento é um perde, os dois perdem. Se um tá triste, os dois vão estar tristes. Eu, pelo menos, assim, num casamento saudável, se uma pessoa tá triste, a outra pessoa não tem empatia de querer facilitar a vida da pessoa, ajudar a pessoa, casamento também é complicado. Se um tá triste, os dois estão tristes. Né? Eu te ajudo, você me ajuda, eu dou para você, você me dá, eu ajudo você, você me ajuda, você me entusiasma, eu te entusiasmo, e assim não falta para ninguém, mas o foco está em dar, não está em receber. Vocês estão entendendo, pessoal? Consegui ser claro no segredo de uma relação saudável? Vocês vão praticar, vocês vão fazer, e depois vocês vão me mandar mensagem dizendo como é que foi a experiência, como é que está sendo. A Aurora perguntou, e quando a gente conversa e ele só retribui por um mês e depois volta tudo como antes, o que fazer? Como eu acabei de dizer, você pode conversar com a pessoa. Agora, se você tivesse aplicado isso lá no início da relação, não teria chegado a esse ponto. Mas tudo bem, você pode conversar. Pessoal, relações íntimas é para conversar mesmo. Sabe? É para sentar, é para conversar, é para expor seus sentimentos, né? É porque eu estou falando, as pessoas se sentem mais confortáveis quando você está focado em facilitar a vida da pessoa. A pessoa sente, ela percebe, ela se sente mais confortável para estar ali. Por que as pessoas se sentem tão confortáveis
em um set terapêutico, fazendo terapia. Porque ela sabe que a outra pessoa está ali para facilitar a vida dela. Isso é um paradigma já instalado. A pessoa vai fazer terapia, ela sabe que o terapeuta ou a terapeuta vai acolher, vai facilitar a vida dela. Relacionamentos também tem que ser assim, pessoal. Você pensa na pessoa, essa pessoa, você se sente confortável de estar com ela? Tipo assim, você sente, tipo, cara, que eu posso chegar e falar qualquer coisa para essa pessoa? Por isso que as pessoas se abrem em set terapêutico. Porque lá ela sabe que o terapeuta ele só vai dar. Ele não vai receber nada em troca. Alguém vai fazer terapia e o terapeuta vai querer alguma coisa para ele? Não vai. Bom, claro que você está pagando pelo serviço, né? É um trabalho. A pessoa está dedicando ali a vida dela a você. Existe uma retribuição financeira, né? Mas num set terapêutico, você já vai sabendo que o terapeuta não vai querer nada em troca. E ele vai estar ali por você, para facilitar a sua vida e ajudar a sua vida. E só, sem querer nada em troca. Por isso que as pessoas se abrem em processo terapêutico. Por isso que existe esse rapport tão rápido em terapia. Na relação íntima, deveria ser a mesma coisa. Imagina você ir conversar com uma pessoa sabendo que tipo, aquela pessoa não quer nada para ela. O foco dela é só em te dar, em te facilitar a tua vida. Cara, você vai se derreter nessa relação. Rápido. Então, Aurora, você pode conversar com ele, como eu mencionei, e ver o que vai acontecer. Ver se ele vai continuar voltando a isso. Se você falar uma, aí beleza, daqui a um mês para, aí você fala de novo, aí daqui a um mês para de novo. Aí você pode falar, olha, não tá legal para mim, né? Porque eu já falei, já deixei claro, eu não sou sua mãe. Sabe, você tem que fazer a sua parte. Se você perceber que não está saudável, que não está sendo uma convivência saudável, porque não está tendo reciprocidade livre, aí não tem outra coisa, né? Aí gostaria muito de ficar com você, mas a reciprocidade já tem que acontecer. Dar para receber. Exatamente, Gabi, o foco é dar para receber. Francisco de Assis falou, né? É dando que se recebe. É dando que se recebe, não é recebo para dar. Senão a oração não seria essa. Né? É dando que se recebe, que Francisco de Assis falou. Se Francisco de Assis não falou, é recebendo para dar. Primeiro você dá e depois você recebe. Não é vou esperar receber para depois eu dar. Não. Dá, o foco está em dar. Você não vai esperar receber. É dando que se recebe. É dar para receber. E aí depois... Aí é só alegria, né? Dando que você recebe. Você dá, recebe. A outra pessoa também tá dando, tá recebendo. Dando aí, tá feliz a vida. Aí é um casamento próspero em todos os sentidos. A Tamara fez uma pergunta legal aqui. Você concorda com a frase não casamos para ser feliz, mas para fazer o outro feliz? O foco do casamento, sim, é esse. O foco do casamento é esse. Porém, a gente precisa estar atento ao que a gente está recebendo em troca. Reciprocidade, pessoal, é importante. Realmente, a gente casa para fazer o outro feliz. Só que casamento é entre duas pessoas, né? Pelo menos na monogamia. Na poligamia tem mais. Mas na monogamia, você casa com uma pessoa, isso vale para as duas pessoas. E é a isso que vocês precisam ficar atentos. Se essa frase está valendo para os dois e não para uma pessoa só. Se ambas as pessoas do casamento estão pensando como eu posso fazer a outra pessoa feliz, aí sim. Agora, se uma dessa pessoa tem essa mentalidade e a outra não tem, aí não vai ter reciprocidade. Aí o que você vai fazer? Você vai intimar o outro a ser assim também? Você vai demandar? Você vai brigar para isso? Não. Você pega o seu banquinho e sai de mansinho. É isso, pessoal. O foco da relação está em fazer o outro feliz, está em facilitar a vida do outro. E o outro faz a mesma coisa. Dá, sem esperar nada em troca.
Se vocês forem começar uma relação nova, conhecer uma pessoa nova, cara, experimentem fazer isso. É a coisa mais libertadora que existe. Experimenta, cara. Eu vou experimentar isso que o Henrique está falando. Eu vou facilitar a vida dessa pessoa ao máximo. Vou fazer a vida dessa pessoa feliz. Vou dar, vou servir, sem se anular, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Sem anular a si mesmo, a si mesma, tá? Tem uma vida individual saudável, mas eu vou focar nisso. E simplesmente fiquem atentos ao que a pessoa vai dar de volta. Simplesmente veja. Ah, nossa, a pessoa está me dando isso de volta agora. O que é? Ah, tá legal. Entendem? Façam essa experiência. É o que eu estou dizendo para vocês. Façam a experiência. Vejam. Veja o que acontece, cara. Todas as pessoas, até hoje que eu conheci, que soltam, experimentam uma paz inigualável, uma paz que nunca sentiram antes na vida. Então, eu estou aplicando o soltar para a relação. Eu estou pegando o soltar e estou deixando num contexto subjetivo e objetivo para vocês aplicarem nas relações. Experimentem, façam, vejam o que acontece. Ah, Henrique, mas eu já sou casado, eu já sou casada. Cara, senta com a pessoa, conversa com a pessoa e fala, a partir de agora eu vou agir assim, vou fazer assim. Mas tudo bem, vamos lá, uma boa pergunta. Gostei da pergunta da Luísa. Como soltar sem se anular e focar só no outro? Uma ótima pergunta, eu gostei dessa pergunta. Tem uma frase da Bíblia, Jesus falou... Jesus, dá tchau para Jesus. Oi, Jesus. Tem uma frase de Jesus que ele fala o seguinte: ame ao próximo como a ti mesmo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Ame ao próximo como a ti mesmo. A relação com o próximo é uma consequência da tua relação contigo mesmo. Primeiro você ama a ti mesmo. A nossa primeira relação, pessoal, não é com os nossos pais. A gente acha que a nossa primeira relação é com nossos pais, mas a nossa primeira relação não é com os nossos pais. Porque existe a reencarnação. Reencarnação é um fato, não é uma crença, é um fato. A nossa primeira relação é conosco mesmo. Antes mesmo da gente encarnar e ter os nossos pais, nossas mães, como relação, a gente já teve outros pais antes. Então essa não é a nossa primeira relação. A nossa primeira relação é conosco mesmos. Jesus falou, ama o próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus estava querendo dizer o quê? A tua primeira relação é com você mesmo. É dando que se recebe. Então é dando para si. Então, para a gente aprender a soltar, dar sem receber nada em troca, sem se anular, Luísa, a gente tem que ser egoísta um pouco. A gente precisa ser um pouco egoísta de início. A gente precisa primeiro focar na gente, até o nosso copo transbordar. E não tem absolutamente nada de errado com isso. A gente precisa viver a experiência do ego para a gente conseguir soltar lá na frente, entregar o nosso ego à divindade. A gente precisa da experiência do ego. Se a gente querer matar o nosso ego, a gente nunca vai conseguir entregar o nosso ego à divindade em amor. A gente precisa aprender a viver a experiência do ego. E qual é a experiência do ego? Dar para si primeiro. Vocês vão precisar ser um pouco egoístas. Henrique, quando eu vou dar, eu estou me anulando. O que isso significa? Significa que você não está dando para si. Você pulou uma fase. Você pulou de fase. Você não viveu a primeira fase mais básica, que é a primeira relação consigo mesmo. O amor que a gente dá ao próximo é proporcional ao amor que a gente dá a si. Por isso que Jesus falou, ama o próximo como a ti mesmo. O amor que a gente dá ao próximo é proporcional ao amor que a gente dá a nós mesmos. Então, a primeira fase é a fase egoísta mesmo, é a fase do ego, onde você vai se dar todo o amor, toda a alegria, todo o prazer, todo o lazer a si mesmo. Quando o seu copo transbordar, você vai vazar para os outros. Aí sim, você tem habilidade, capacidade de entrar numa relação com outra pessoa. Às vezes eu falo para as pessoas, eu falo assim, olha, eu falo assim para a pessoa, eu falo,
não quero te machucar falando isso, mas você não tem a mínima capacidade de estar numa relação. Aí a pessoa, né, ela arregala os olhos assim. Como assim, Rick? Eu falei, você tem uma péssima relação com você mesma. A sua primeira relação mais básica, que é a relação egoísta com o seu próprio ego, é péssima. É horrível. Como é que você vai se relacionar com uma outra pessoa? Você só vai levar todo esse sofrimento para outra. Você precisa ter um tempo sozinha para você nutrir a si mesma. Nutrir a si mesma de amor, de carinho. Depois é que você vai estar apta para entrar numa outra relação. Então, Luísa, como soltar sem se anular e focar só no outro? Primeiro você precisa da primeira fase, que é a fase egoísta. Você precisa primeiro viver plenamente a sua relação com você mesmo. E depois, com o tempo, você vai estar apta a entrar numa outra relação, focando no outro sem se anular. Porque o seu copo não está vazio, está lotado. E você, obviamente, vai aprender a fazer isso com mais facilidade, conforme você for se tornando expert em amar a si mesma. Espero ter ajudado. Entendeu, Luísa? A Camille perguntou, dar presente está relacionado a fazer a vida do outro mais feliz também? Claro. Existem várias formas, né? Na verdade, existem infinitas formas. Pode ser dar presentes, afirmações, experiências, tempo de qualidade. Às vezes você pode, sei lá, às vezes é um presente, uma coisa que a pessoa queira, goste, não sei. Pode ser passar um tempo de qualidade juntos. Tempo de qualidade mesmo, pessoal. Pega o celular, desliga, sei lá, vão sair, vão viajar, esquece o celular. É tempo de qualidade juntos. O tempo que vocês estão juntos é o tempo que vocês estão juntos. Tempo de qualidade. Uma carta, um dizer. Cara, às vezes, o que é no meio da tarde, assim, você tá estressado no meio da tarde, estressada, e você recebe aquela mensagem legal de uma pessoa que você gosta, dizendo, tipo, cara, lembrei de você, nossa, lembrei quanto que você é importante pra mim e tal. Não dá um up no dia? Isso também são formas. Existem infinitas formas, existem N formas. A Marli falou, tudo o que a gente não recebe do outro é porque a gente não está dando para nós mesmos. Vou refazer essa frase, Marli. Tudo aquilo que a gente demanda do outro, tudo aquilo que a gente espera do outro, tudo aquilo que a gente quer do outro, tudo aquilo que a gente deseja do outro, é porque a gente não está dando para nós mesmos. Então, não é simplesmente não receber, é tudo aquilo que a gente deseja, é tudo que a gente demanda. Tipo assim, me dá amor. Você está demandando do outro amor. É porque você não está dando para você mesmo. Entende? É aquela falta que o outro, tipo, o outro não está me dando amor. E isso faz falta na sua vida. Ou a outra pessoa não está te dando amor e isso está gerando um vazio dentro de você. Aí é porque você não está dando para você. Se a outra pessoa não está te dando o amor de volta, do amor que você dá a ele, aí é porque não está tendo reciprocidade, né? Aí você tem que ficar atento a isso. Se o que o outro não está te dando torna um vazio dentro de você, é porque, na verdade, você está usando o outro para se preencher. E isso é o nome que eu dou de demandar coisas, né? Que é ficar, eu quero, me dá. É o demandar. Às vezes eu penso que não consigo amar os outros, porque hoje me blindo para não sofrer o que já sofri. Meu parceiro me cobra mais carinho. O que você precisa fazer, Cris? Terapia e meditação para ontem. Você precisa olhar para esses teus traumas. Você precisa olhar para essas impressões mentais aí, para esses sankaras que estão dentro de você. Você precisa se purificar disso. Você precisa fazer terapia. Você precisa fazer meditação. Não tem pílula mágica. Ah, não, eu vou aqui, um dia vai melhorar. Não, um dia não vai melhorar. Essa história de que o tempo cura tudo, pessoal, essa é uma das grandes fake news. Eu fico falando lá nos stories, né? Sobre as maiores fake news da humanidade. Uma delas é isso. O tempo cura tudo. O tempo não cura nada, pessoal. O tempo vai curar dependendo daquilo que você está fazendo durante aquele tempo que passa. A Cris deu exemplo agora, é uma pessoa
nitidamente traumatizada. É uma pessoa nitidamente que está... Ela mesma falou, eu me blindo. Você tem um trauma, você tem uma impressão mental na sua vida que você está segurando que você não solta. Ah, o tempo vai melhorar? Não, o tempo não vai melhorar. Com o tempo você vai continuar assim. Você precisa começar a fazer terapia, você precisa começar a fazer meditação. Você precisa tomar o remédio adequado para essa doença, que é terapia e meditação. As pessoas hoje em dia não valorizam isso, né? As pessoas não valorizam a saúde mental. Elas acham que, vou fazer um negocinho aqui rapidinho, fazer uma mandinga, vou soprar uma canela, vou, sei lá, acender um incenso e as coisas vão melhorar. Não, pessoal, não é assim que funciona. A gente precisa levar a saúde mental com um pouco mais de seriedade. Se você não está conseguindo, Cris, nesse momento sozinha, você precisa de ajuda profissional. Você precisa começar a meditar, você precisa começar a fazer terapia para purificar isso dentro de você, na sua própria mente. Olha uma coisa que a Camille falou, que interessante. Eu parei para pensar e todas as pessoas que eu mais me senti confortável e amei foram aquelas que me amaram tanto e nunca pediram ou esperavam nada em troca. Que coisa mais bonita, né? Parei para pensar, parei para refletir, olha a conclusão que eu cheguei. As maiores curas da minha vida aconteceram quando as pessoas me amaram sem querer nada em troca. E eu senti que aquele amor era genuíno. Coisa mais bonita, né? Que legal, Camille, parabéns. Essa primeira relação não seria no sentido de família? Não. A primeira relação que a gente tem é a nossa relação conosco mesmo. A relação que a gente cria na nossa própria mente. A nossa primeira imagem de si mesmo. Essa é a nossa primeira relação. Essa família que você tem hoje, Gabi, na última encarnação você teve outra. E na outra. A nossa primeira relação, nessa encarnação, não é a nossa família. Porque a gente já traz uma bagagem de outras famílias, de outras relações. A gente não nasce uma folha em branco. A gente já nasce com potenciais, a gente já nasce com uma série de karmas, com uma série de sankaras, que são impressões mentais de outras vidas, que são acionadas quando acontece alguma situação gatilho nessa vida. A nossa primeira relação nessa encarnação não é com a nossa família, é conosco mesmo. É a nossa relação dentro de nós mesmos que a gente já carrega de outras vidas. A formação da psique humana é muito mais complexa do que a psicanálise acredita. Nasceu, está começando a formação da psique. Não! Está continuando a formação da psique. Está continuando a formação da personalidade. Por isso que é tão complexo. Então, pessoal, fiquem com essa reflexão, fiquem com esse amor, fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem com o nosso querido Mestre Jesus, com os mentores desse trabalho e que, de coração, que os mentores abençoem a cada uma de vocês. Um beijo.